pensar maneiras novas e não pensar em duas maneiras únicas, assim, o certo, o errado, o bom, o mal, o estudante, o professor, o proletário, o burguês, ou seja lá o que for. É isso, eu acho que o movimento estudantil, que não é uma coisa única, ele não é homogêneo, a gente tem uma diversidade incrível de muitos estudantes que pensam muito diferentes, a gente tem que estar mais disposto para ouvir as nossas diferenças, sem antes estar com um a priori, assim, de não, tá errado, mas tá aberto para ouvir, discutir e pensar maneiras novas, de fazer um movimento, de trazer dessa diferença uma coisa que possa ser comum. Quanto à questão, né, que foi colocada aqui sobre o movimento estudantil, concordo que ele não é monolítico, né, ele é heterogêneo, e aí eu tenho uma concepção, né, que eu acredito na luta de classes, né, e eu acredito que a universidade, ela reflete essa questão que está permeada na sociedade, né, embate, interesses antagônicos de classes sociais, né, e como a universidade não está dissociada da sociedade, aqui também se espelha esse conflito, né? E nós aqui, que no caso bancamos o piquete, nós bancamos por avaliar, né, e estamos lutando pela construção, né, de espaços horizontais de decisão, por acreditarmos que essa é a melhor forma tática de combater, né, toda uma política neoliberal que nós estamos vendo aí, que está cada vez mais deteriorando, né, o caráter público da universidade, e nós acreditamos que essa é a melhor forma, né, porque nós não temos voz, né, acho que todo mundo concorda isso. O colegiado é altamente hierarquizado e a nossa voz... Espera, avião! Pode parar. Infelizmente, a nossa voz, ela só é escutada quando nós tomamos medida desse porte, né, de fazer um piquete. E não é um autoritário, porque foi passado em assembleia, né, e que é um espaço que foi colocado de diálogo, de conversa, e que as posições antagônicas, diferentes, vão ser colocadas e vai ser deliberado, né, a partir desses interesses distintos. Então, a gente não pode cair no simplismo de que o movimento estudantil como um todo. Não, tem diferenças. Tanto tem diferença que isso aqui é uma assembleia comunitária, né, do Graguatá, né, e por que tantas poucas pessoas? Porque tem grupos que não querem estar legitimando esse espaço aqui, né, só querem canalizar a luta para o espaço burocrático. Isso é uma diferença. Então, o movimento, né, ele não é igual. O movimento estudantil, todos os setores não são iguais. Tem diferenças distintas, né? Interesses distintos. Boa noite, eu sou Levi, estudante de História. Entrei agora aí no segundo semestre, caí de paraquedas aí nessa discussão do Reúne e agora por consequência aí a questão do projeto de expansão. Minha fala é para dialogar um pouco com a fala que o Peter Pan deu ainda há pouco e a respeito da questão da radicalização dos métodos. Que, assim, o Peter Pan falou duas coisas que assim, me chamaram a atenção, que ele falou, porque a gente está lutando por uma coisa que a gente acredita que é justa e as pessoas não estão legitimando isso, e também falou que está vendo o fato da luta não tá sendo engajada por todo mundo, significa que ou está saindo errado da gente ou está chegando errado no pessoal. Eu acho que assim, bom, como eu disse, eu entrei agora na universidade, eu estou tentando entender como é que funciona a dinâmica das coisas. E pelo que eu entendi até agora, na verdade, é que, como até o colega que falou agora, que esses são os meios que a gente acredita que são os eficientes para chegarem aos nossos objetivos, né? Parafraseando ele. Não? Então, desculpa. Mas a questão é essa, assim, pelo menos o que eu entendo é uma perspectiva geral, mas a questão é que as pessoas, na verdade, a grande, esmagadora maioria delas não entende quais são os fins, elas só estão vendo os meios.
quando você coloca aqui uma ação radical de um piquete, colocar uma barricada, a gente tem que pensar que a pessoa que vai chegar aqui e dar de cara com um piquete, ou então que ficou sabendo de um piquete, ela não está, a maioria delas não está engajada na luta do movimento social. Ela vai encarar só como um monte de fetichistas fechando uma porta. Então acho que, sei lá, o movimento deveria se engajar um pouco mais na questão da conscientização das pessoas, né, do porquê disso, né, por que está se fazendo um piquete, por que dessa luta toda. E assim, para concluir mesmo, eu acho que é isso, que o movimento deveria se procurar um pouco mais, dar um respaldo maior à questão. Eu sou a favor, assim, sempre fui a favor da luta, da ação direta e de um espaço horizontalizado de gestão, principalmente para a universidade, mas eu acho que as pessoas têm que estar um pouco mais conscientes a respeito do que é isso, né? As pessoas não estão muito preocupadas com isso, e não adianta as pessoas não estarem preocupadas com isso e darem de cara com piquete, porque isso só faz desagregar o movimento. Eu acho que tem duas coisas que normalmente são acusadas do movimento quando existe esse momento de enfrentamento maior. Primeiro, que o movimento é radical, utiliza uma palavra radical no sentido de ser sectário, né? Não no sentido de pegar as coisas pela raiz. Segundo, não dialoga, são pessoas que são sempre impelidas a promover atos de confrontações gratuitos. A segunda questão é que foi colocada essa questão do maniqueísmo, né? O movimento estudantil já se coloca a priori na questão de ser oprimido, e o outro é o oprimido. Não, aí eu concordo só com uma questão que foi colocada pela colega. É bem complexo mesmo. Eu acho que é justamente por essa complexidade que às vezes a gente simplifica achando que está entrando na complexidade em si. Primeiro, vou citar dá até uma sugestão, já que as pessoas estão falando muito em politização e tal, tem um documentário chamado A Batalha do Chile. São 4 DVDs que falam sobre o golpe que aconteceu lá no Chile, que é bastante significativo para se entender como é que os conflitos se acirram na sociedade, e a universidade é parte da sociedade, esses conflitos são colocados, e existe a luta de classe mesmo, existe interesse dos mais diversos. As pessoas podem ser de origem burguesa e romper com os interesses da sua classe, como podem ser proletários e reafirmar a ideologia dominante. E na nossa avaliação, a universidade está montada segundo um parâmetro burguês, onde um determinado setor pode deliberar por tudo e os outros setores têm que ficar dizendo amém para tudo, ou senão tentar barganhar uma migalha, de tipo, no caso do colegiado, ter um pouquinho mais de espaços ali. Aí você elenca um representante dentro dos estudantes, né? Tipo assim, você aprova que um estudante vai representar o conjunto dos outros estudantes sem discutir, de fato, qual é o papel que aquela pessoa está fazendo ali e, naturalmente, essa delegação de poder faz com que todos os demais fiquem alienados, porque já tem um representante por mim no diretório, já tem um representante por mim no conselho universitário, já tem um representante por mim no colegiado, então para que eu vou ter que ficar perdendo meu tempo com isso? E muitas pessoas entram na universidade só para pegar o canudo mesmo e entrar no mercado de trabalho. A universidade deixou de ser um espaço formador de consciência crítica para ser um espaço simplesmente para a pessoa entrar e pegar o seu canudo e entrar para o mercado. E tem um grupo de pessoas que não se colocam só como pessoas, se colocam como pessoas que estão vinculadas a determinados projetos de transformação de combate à ordem tal qual ela está colocada, que vão se contrapor, seja entre os professores, seja entre os estudantes e seja entre os técnicos administrativos. A gente sabe que a gente é uma minoria aqui dentro, é uma minoria ativa que está se propondo aí para a confrontação. Aí é até importante colocar, você colocou, justamente tem pessoas que entram na universidade, né, como você falou, cai de paraquedas e não entende o processo. É por isso que a gente está filmando isso aqui, para a gente poder fazer atividade, sabe? Que às vezes a boicotada também, a gente chama a galera, vamos ver um vídeo que está retratando a luta na universidade. Há pouco interesse, e o pouco interesse é produto da ideologia dominante mesmo, sabe? E tem grupos, por exemplo, dentro do movimento estudantil, tem grupos vinculados a determinadas organizações burocráticas, como o PSOL, como o PSTU, por exemplo, que estavam todos vinculados à eleição burguesa agora, e que estão, de fato, fazendo com que esse espaço aqui não aconteça, não ganhe vida, e a gente tem que continuar a construir espaços horizontais como esse. Agora, tem conflitos sim, e esses conflitos são muito complexos. Por exemplo, concluindo, eu não vou chegar aqui e falar de movimento estudantil homogêneo, muito pelo contrário. Tem pessoas que vão fazer um movimento estudantil classista e tem pessoas que vão fazer um movimento estudantil policlassista. Eu não faço movimento estudantil policlassista. Eu defendo um projeto de classe de confrontação à ordem burguesa, de confrontação a qualquer tipo de estrutura dentro e fora da universidade que reproduza essa ordem. E é por isso que eu estou vinculado a esse movimento que está se construindo aqui.
E eu acho que a roda em si, o sistema de roda, é um espaço político e horizontal da prática educativa estimulante. Porque você, na medida que você está na roda e você cai na sua vez, se você tem a vontade de falar, você fala. E aí, por isso que eu acho que é importante esse ritual e o próprio, porque daí tem a espera da fala, e aí você vai escutar uma coisa que uma outra pessoa vai falar. Você vai tomar nota disso e na verdade o que acontece? A questão que você coloca, às vezes vai ser respondida por uma pessoa antes de você. Justamente pela dinâmica da roda, pela dinâmica da conversa, que vai mudando de um para um. E aí eu acho que o sistema de inscrição perde por causa disso, porque não é tão estimulante. Às vezes a pessoa fica mais atraída a falar, porque ela acha que ela tem que seguir a linha do que a outra pessoa está falando. Enfim. E aí, com relação... Uma coisa muito importante também que a professora falou, que é a universidade. A gente tem que entender que a universidade ela tem que ser universal. Se a universidade não for universal, de que serve essa palavra? Do que serve isso? Até porque um dos sentidos de ser universal é porque o nosso conjunto de pessoas, aí tudo bem, a gente vai entender o Brasil como um território político, demarcado politicamente, mas a universidade se propõe para a sociedade em que ela está inserida. No caso, é bancada pelos impostos da maioria dos trabalhadores explorados do Brasil, em maior medida, em maior proporção, né, segundo dados estatísticos sobre os tributos cobrados. E a produção de conhecimento que é feita aqui dentro, em geral, não volta, não é direcionada para as camadas mais pobres. Isso é fato. Isso é fato. É só ver quem que entra na universidade hoje com o sistema de entradas baseado no vestibular, cara. É só ver, é elitista mesmo, e a tendência é que essas pessoas, elas reproduzam a ideologia dominante na forma de produção de ciência. E por isso a horizontalização dos espaços, porque no colegiado a tendência de ter gente de qual classe? Quem que vocês acham que é a classe dominante no colegiado do Instituto? Você acha que a questão da verticalização é por quê? A verticalização dos espaços é justamente porque tem alguém que domina e alguém que é dominado. Senão o espaço seria horizontal, não teria porquê, o porquê de ser. E esse espaço aqui critica a verticalidade dos espaços, porque isso quer dizer que alguém é melhor do que alguém. Alguém decide mais do que alguém. E isso é passado pedagogicamente no espaço do colegiado. O espaço do colegiado ensina que alguém é melhor do que alguém, de que alguém tem que aceitar uma posição de alguém que é superior. E isso aqui desconstrói isso. Eu também concordo que a sociedade está dividida em classes, né? E a reflexão é como que a universidade consegue garantir a perpetuação dessa divisão, né? Com a burguesia, claro, tendo vantagem. Se a gente for reparar, a universidade ela tem já o vestibular, que impede que muita gente entre, e a maioria das pessoas que não entram são pobres, que não têm acesso ao ensino dito de qualidade pelas empresas, né, que vendem educação, já que o setor público está esfacelado. E mesmo aqueles setores pobres, proletários, que conseguem entrar aqui dentro, não tem assistência estudantil, não tem moradia, o bandejão está ficando cada vez menor, já que estão crescendo os cursos, as bolsas são curtas, tem cursos pagos, que isso também faz parte do projeto neoliberal, tem uma série de cursos pagos, né? Na história, nos sábados você não pode entrar lá dentro, tem a FEC aqui, que inclusive está envolvida em corrupção, e como é que esses fatores conseguem continuar e conseguem ser aprovados? Através de espaços verticalizados, como o CUV, por exemplo, como os colegiados, como as reuniões de departamento e etc. E aí, se a gente quer tentar mudar o papel da universidade na sociedade, entendendo que ela está cumprindo o papel de perpetuar essa contradição, tem que se tocar no ponto do ataque, digamos assim, a esses espaços verticalizados, né? Propondo o quê? Espaços horizontais, como esse aqui, né? Que professores, estudantes e funcionários têm direito à voz, o mesmo tempo de falar e também tem direito a voto, porque de nada adianta a gente criar um espaço de debate somente, como está se propondo lá no Chifre agora nessa conjuntura. Não, vamos fazer um seminário onde muitos vão falar, todos vão ter direito a fazer uma pergunta de 3 minutos, agora depois quem vai decidir são 12 pessoas ali do colegiado. A gente tem total desacordo com isso. O espaço de debate é imprescindível. E aí também quando eu falo assim que o piquete não é um espaço de debate, né? Tem um senso comum assim que o piquete, a pessoa chega lá e não, aqui o piquete ele vai entrar, acabou. O piquete, ele é um espaço para forçar a pessoa a pensar, para forçar a pessoa a problematizar
um contexto que está se dando ali, porque caso contrário, a gente sabe muito bem que hoje em dia a maioria dos estudantes estão aqui para pegar o canudo, como o Josemar colocou, para se qualificar, entre aspas também, né, que nem sempre se qualifica, para entrar no mercado de trabalho. Não estão comprometidos com a educação pública e com a transformação da realidade. E os setores que estão comprometidos vão ter que se movimentar, vão ter que estar voltando o seu projeto e às vezes vão ter que fazer piquete sim para estar trazendo esse debate à tona. Uma das coisas que mais me fez refletir durante todas essas assembleias que nós tivemos desde o primeiro piquete, né? Várias coisas são colocadas. Por exemplo, por que se pauta tanto essa questão da representatividade do colegiado, né? Muitos professores, o principal argumento que os professores usam, que muitos alunos referendam, né? Ontem no piquete ficou bem claro isso, tem um aluno que deixou isso bem claro também, que concorda com isso, né? Estou no referendo que não, o professor ele fica aqui na universidade e tal, vai ficar sempre aqui, o aluno vai ficar só 5 anos, então o professor tem que votar, o professor tem que valer mais. É sempre, basicamente, esse é o principal argumento que se usa, né? Se coloca que o estudante não tem um compromisso definitivo, tem um compromisso apenas provisório com a universidade, a relação dele é provisória. Ele entra, fica 5 anos e sai. Eu defendo que isso não é verdade. Por exemplo, o que é provisório para o estudante é a sua condição de estudante. Agora, ele sempre vai estar ligado à universidade, mesmo que indiretamente, mesmo que sem saber especificamente, ele vai estar sempre ligado à universidade. Mesmo depois que ele sair, o tipo de universidade que nós temos aqui vai afetar a vida dele. Daqui a 20 anos ele vai ter filhos, os filhos dele vão estudar na universidade. Que tipo de universidade que eles vão encontrar daqui a 20 anos? Será que vão encontrar alguma universidade pública daqui a 20 anos? Então é importante que o estudante tenha em mente esse papel. Por isso que eu acho que a gente defende que o estudante tem que participar sim, tanto dos projetos de construção dessa universidade, dos fóruns, tem que ter participação efetiva aqui dentro. Tem que ajudar a construir essa universidade, porque essa universidade que ele vai estar sempre ligado a ela. Essa é a luta que nós estamos travando, e por isso que nós estamos travando, vamos construir esses fóruns horizontais onde as pessoas possam participar efetivamente, né? Com mesmo direito à voz, mesmo direito ao voto, como deve ser num fórum horizontal. E é importante que as pessoas tenham bem em frente isso. Um problema dessa questão da Assembleia Comunitária é que as pessoas muitas vezes não colocam qual é o seu objetivo com a Assembleia Comunitária. Outras pessoas que têm o mesmo referencial que eu, temos em mente que uma Assembleia Comunitária, o objetivo final da Assembleia Comunitária é contestar esse modelo hierárquico de universidade que nós temos. Contestar esses fóruns hierarquizados, verticalizados que estão aí, colegiado, CURV, né? Esse é o objetivo final que pessoas como eu, que têm o mesmo referencial que eu tenho, quando participam da construção